Olá, meu nome é Ivete. Eu fiz um vídeo há 10 meses atrás para falar sobre a minha história de infertilidade, que era uma questão de trompas obstruídas. E eu tinha falado que eu ia fazer o segundo vídeo, mas acabei desanimando um pouco, achei que ninguém ia ver. Mas eu vi que teve alguns acessos, o primeiro, então eu resolvi fazer o segundo para contar como realmente eu iniciei esse processo para tentar engravidar. E como não tem muito como ficar em silêncio, vem cá. Eu resolvi já mostrar a Laurinha, né? Fala, eu sou a Laura. A Laura é o resultado dessa luta, que agora está com 1 ano e 6 meses vai fazer. Vai fazer 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, dia 23. Fala, oi! Oi! Fala, mamãe. Fala, mamãe. Mamãe! Essa coisa mais linda aqui. Manda beijo. Essa coisa mais linda aqui, tá? Então, tudo vale a pena depois que a gente tem um pequeno, uma pequena dessa na nossa vida. Eu acho que eu não vou conseguir falar muita coisa porque ela tá acordada e ela não vai deixar eu falar muita coisa. Mas enfim, a minha luta, depois de ter feito o exame e tudo, foi tentar achar um médico que topasse fazer uma cirurgia que chama-se laparoscopia, porque nenhum médico queria fazer, né, por conta da idade. Na época que eu descobri que eu tinha problema, eu tava com 38 anos, e eles não queriam apostar nessa cirurgia, né? Que era uma cirurgia para tentar desobstruir as trompas. Fui em algumas clínicas de fertilização in vitro e grande maioria, 99% dos médicos que eu fui em muitos. Eu passei assim uns 3 meses indo em vários médicos. Eu não me conformava com a resposta, eu queria cada vez mais informações, mas a maioria falava realmente da idade e falava que eu só podia engravidar com a fertilização in vitro, e mesmo assim, por conta da idade, a porcentagem de sucesso era cerca de 30%. Quando eu fiquei sabendo dessa cirurgia, laparoscopia, eu quis investir nesse caminho antes de ir para a fertilização in vitro, porque eu pensei, se tem algo que eu posso fazer, mesmo que não seja uma chance grande, que eles falavam que não ia talvez adiantar muita coisa, mas que ia melhorar o meu próprio organismo, eu queria fazer isso, porque também me falaram que a fertilização in vitro... Oi, amor. Que a fertilização in vitro ia ter uma avaliação e se as trompas obstruídas estivessem atrapalhando na própria fertilização in vitro, seria retiradas. Oi, amor. Oi, você quer atenção? A mamãe já vai terminar o vídeo e aí a mamãe faz então o vídeo 2 e o 3, porque a mamãe vai falar muita coisa. Então foi isso, eu comecei a pesquisar médicos que pudessem fazer essa cirurgia, e depois de muito pesquisar, já estava cogitando uma viagem para o Rio de Janeiro, que eu liguei para vários médicos para saber se eles faziam, e aí eu achei, depois de muita luta, mas foi muita mesmo, gente, muita. Eu perdi a conta, acho que eram mais de 30 médicos que eu fui.
E aí eu achei, graças a Deus, assim, nem eu acreditei na época, uma médica que inclusive o próprio convênio que eu tinha cobria e que quando eu passei com ela na consulta, ela já marcou a cirurgia. E foi assim, porque tem a questão do ciclo menstrual, ela agendou depois de alguns dias por conta do ciclo. Eu tava correndo contra o tempo mesmo, todo mês contava, um mês a menos já era um prejuízo na minha cabeça, era assim que funcionava, eu tava correndo contra o tempo. E aí eu fiz essa cirurgia em setembro de 2016. Meu esposo foi viajar em outubro, né? Eu fiquei super chateada porque eu tava já me preparando para todo esse processo de... Não tava achando que a cirurgia fosse dar certo, eu queria tentar, mas eu achei que ia demorar, né? Não é que eu não achei que ia dar certo, é que eu achei que ia ser uma coisa demorada, que eu ia ter que passar por várias etapas, né? E aí, nessa questão da viagem, eu acredito que nesse período eu engravidei, porque no dia 21 de novembro eu tinha uma consulta ginecológica, porque eu tava com corrimento e eu resolvi passar na farmácia por desencargo de consciência. Porque eu pensei, vai que de repente eu estou grávida e não sei, mas não, foi só uma coisa que me passou pela cabeça, que eu não estava achando de fato que poderia ter acontecido. Mas eu estava com medo de tomar alguma medicação que pudesse fazer mal, caso eu estivesse, mas eu não achava que estava. E eu fui na farmácia, fiz um teste, porque a consulta era no dia seguinte, e o teste deu positivo. E aí, sem acreditar, eu fui de novo na farmácia, comprei mais 3 e deu positivo. Tá guardado até hoje esse teste. Eu guardei um, né? E no dia seguinte eu fui na médica, ela pediu um exame de sangue. E a minha preocupação era, com a cirurgia que eu fiz, uma trompa foi tirada. Então eu engravidei com uma trompa só. E o medo, acredito eu, dos médicos que não queriam fazer essa cirurgia, acredito eu, nunca ninguém me falou isso. É uma hipótese que eu tenho, de que eles tivessem receio de eu ter uma gravidez ectópica, que seria na trompa, porque já que a trompa não fazia o movimento bom, né? Então poderia ter alguma falha aí nesse processo e eu ter uma gravidez nas trompas. Isso foi eu pesquisando, lendo, né? Eles não me falaram isso, mas acredito que tenha sido também um receio. E aí isso ficou como uma preocupação minha, e a médica falou que se eu fizesse o exame de sangue 2 dias... 2 dias depois eu repetisse, e essa dosagem que tem lá do hormônio, praticamente ela ia dobrar, isso ia significar que estava no lugar certo, né? O óvulo fecundado. Então deu tudo certo. E aí nasceu a Laurinha, minha gravidez com 38 anos, tive ela com 39 e não tive nenhuma questão na gravidez, complicação, foi uma gravidez muito saudável. Ela nasceu com 9 meses de gestação, né, linda? Vem cá, vamos falar tchau. E é isso, eu acho que eu fiz um super resumo, podia ter feito com mais detalhes, contando mais coisas. Posso fazer o 3, acho que eu vou fazer o 3 para falar das possibilidades que eles me apontaram, caso não tivesse dado certo
essa cirurgia, quais seriam os próximos passos que eu ia tomar, né? Porque tem muita coisa que eu fiquei sabendo que eu não tinha ideia. Nesse processo todo eu me informei muito e fiquei sabendo de muita coisa. E Laurinha apareceu depois dessa cirurgia, que ajudou a desobstruir uma trompa, não ficou 100%, mas ajudou muito. E a outra teve que tirar. E é isso aí. Né, gatinha? Fala tchau. Fala tchau. Tchau.